Bom dia, prof. Bom dia, gente. Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Ainda tem bastante gente conectando. Quando der 8h30, nós começamos, tá? Oi, Ana. Oi, Vini, Juju, João, a Sara, Eloá. Olha, Ana Elisa! Esse de capinha amarela eu não tô reconhecendo, parece o Kalel. É ele mesmo, tá lá escrito. Aham. O outro Vini, a Gabriela, a Antoniele. Nossa, gente, que saudade de vocês. Ana Beatriz, Duda. Oi, Dudinha. Vitória sumiu. Ela estava aí, não tá mais, ó. Achei. Aisla. Tá aparecendo bastante gente para mim aqui. Estavam com saudades, com vontade de ver todo mundo, de abraçar, de apertar, né? Pena que não dá. Olha, conforme estava escrito lá no Escola Web, eu vou deixar o som de vocês desativado. Mas, assim que vocês tiverem alguma dúvida, levantem a mão ou mandam um emotion, que daí eu libero o microfone de vocês. Combinado? Cadê os joinhas para mim? Combinado? Uhum. Muito bem. Pegaram o material? Estão com o material em mãos? É isso, Camila, um joinha assim mesmo. A Luane tá de ponta cabeça, não tem fotinha da Luane, nem da Rafa. Oi, Cauã. Prontos? Oi, Daniele, agora eu estou te vendo. Tem um que está sem nome. Sem nome mostrando o teto. Aham, Felipe. Muito bem. Estou feliz, muito feliz em ver vocês. Vamos começar! Quem está animado para o segundo bimestre? Cadê? Ah, não, povo, cadê a animação? Vamos estudar. Ó, nós vamos começar então com locuções verbais. Tá bom? Então vamos lá. Estão todos vendo a tela? Sim? Deixa eu ver. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Uhum.
Vocês estão conseguindo ouvir? Tem uma peça teatral. O primeiro para falarmos de locução verbal. Agora sim. Pessoal, agora nós vamos iniciar o conteúdo do segundo bimestre em língua portuguesa. Providencie para o dia 15/6 o livro O Museu da Emília de Monteiro Lobato. Ele tem uma peça teatral e tem adaptação em prosa também, que vocês podem fazer a leitura dos dois jeitos. Providenciem para nós iniciarmos a leitura no dia 15/6. Então, este é o livro do Monteiro Lobato. Quem não tem ainda, providencie, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. Dia 15 nós iniciaremos a leitura. Quem quiser começar já é rapidinho a leitura. Como nós vamos ter no próximo bimestre teatro, por isso que eu o escolhi, certo? Estão conseguindo ver? Sim? Então, ó, ele é dividido em algumas partes. A primeira parte é o texto em teatro. Começa com o Museu da Emília, texto teatral, tá? Quem já tem já deve ter curiosidade de olhá-lo, folheá-lo, né? Eu espero que sim. Então, ó, começa com a parte teatral, em que os personagens têm as falas e a sequência dialógica. Depois da parte teatral, tem o espaço para que vocês façam um teatrinho, um cenário de fundo, certo? E a adaptação em prosa, quer dizer, em parágrafos, tá? Tá. Depois do texto em parágrafo, vocês já sabem o que é isso. Nós estudamos lá no comecinho do ano. O que é isso? Pensa aí. Pensaram? Eu sei que vocês estão sem fone, mas eu vou ouvir a Vitória, que ela está balançando a cabeça ali energeticamente. Fala, Vitória. Espera só um pouquinho. É Pode o falar. significado das palavras. Aê! Muito bem. Ó, o Monteiro Lobato, ele era uma pessoa que defendia muito a cultura brasileira. E assim, ele usava algumas palavras que existiam, mas ele usava também neologismos, que são palavras novas que ele inventava para criar alguma característica específica que ele queria para o texto. Então, é bem interessante. Quando tiver dúvida, porque ele pesquisava palavras também para colocar dentro do texto dele e ampliar o vocabulário do leitor. Então, se tiver dúvida, vão ao glossário. Tá vendo essas reticências? É porque começa um pouco da biografia dele, tá bom? E por fim, sobre quem escreveu a adaptação do Monteiro Lobato. E um pouquinho da ilustração, do ilustrador. Então, nós temos 3 biografias ali. Do Monteiro Lobato, que é o autor, do adaptador, Flávio de Souza, e do ilustrador. Tem 2 partes de texto, o texto teatral e o texto em prosa. Vocês optam por escolher qualquer um dos dois para iniciar a leitura, indiferente para mim. O importante é que vocês leiam as 2 partes. Combinado? Então, vamos dar continuidade. Então, a partir do dia 15, já vou passando as atividades para vocês. Ah, mas um detalhe importante. Junto ao livro, quem comprar o DFTD, vem essa folhinha, que é... Só um pouquinho, Ana. Essa daqui é para ler com a família, carta à família. Essa parte, que é o suplemento de leitura, gente, esse sempre vai ser tarefa. Trabalho é algo que eu vou pedir à parte. Então, isso aqui é sempre tarefa, tá bom? Deixa eu só ver a Ana Luísa, que ela está pedindo para falar. Eu tenho um assessor aqui que me ajuda.
Cadê a Ana Luísa? Ana Luísa? Só um pouquinho. Pode falar, Ana. Depois vai ter atividade sobre o livro. Daí, tipo, a gente vai ter que fazer um teatro. Vamos, mas isso daí é mais pra frente, tá? Ah, legal. Isso aí. Mais alguma dúvida? Não? Então tá bom. Vamos dar continuidade, então. Presente, pretérito Só um imperfeito. pouquinho, gente. Deu um errinho ali. É tudo novidade para vocês e para mim também. Eu treinei bastante, mas tem horas que eu vou ter que voltar porque ele adiantou e eu não quero que vocês vejam desde o começo. Só um pouquinho. Oi, Ana. Você está ouvindo? Tá meio baixinho. Você está de fone de ouvido? Não. Não? Uh-uh. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim? Uhum. Então você levantou a mão aqui porque você não está ouvindo, é isso? Eu não levantei a mão de novo. Ah, para mim apareceu como sim. Ah, tá. Então vamos lá. Começar de novo. Só um pouquinho, gente. Ah, Maria Eduarda apareceu! Oi, Maria! Tempo, os verbos são flexionados em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa quem fala, segunda quem ouve, terceira sobre quem se fala. Eles são flexionados no singular, eu, estou, tu, estás, ele está. E no plural, nós estamos, vós estáis, eles estão. Então, quando nós dizemos que houve uma flexão de número, ela se refere ao singular e ao plural, ok? O modo é dividido em três tipos. Este primeiro que nós vimos é o indicativo, que indica uma certeza. Pausem o vídeo, leiam os verbos, façam a conjugação para vocês treinarem. Outro modo verbal é o subjuntivo, que indica uma possibilidade. Ele também flexiona-se no tempo, presente, pretérito imperfeito e futuro. E em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, quer seja no plural ou no singular. O outro modo imperativo, que indica uma ordem, um pedido, um conselho,
ele é flexionado em primeira, segunda e terceira pessoa. Posteriormente, a gente vai ver alguma particularidade sobre isso. Mas aí você já consegue observar. Olha lá no singular, primeira pessoa tem lá eu. Não tem como darmos ordem para nós mesmos. Portanto, o imperativo não se conjuga na primeira pessoa do singular. Ele se flexiona em imperativo afirmativo e imperativo negativo. O imperativo negativo, gente, ele sempre terá, o advérbio não. Vocês chegaram nessa parte do imperativo negativo junto comigo? Ok? Tá. Então, o imperativo afirmativo, ele não é conjugado em tanto o negativo quanto o afirmativo. Não é conjugado na primeira pessoa do singular. Nós não damos ordem para nós mesmos, certo? E o imperativo negativo sempre terá o advérbio indicando alguma negação, tá bom? Deixa eu ver seu celular. Deixa eu ver o celular do meu filho só um pouquinho. Vira para mim. Tá. Estão ouvindo a apresentação? Sim. Além do imperativo, do subjuntivo e do indicativo, tem uma forma nominal do verbo, que é o infinitivo, que pode se flexionar. E nele, neste caso, será um infinitivo pessoal. Aí temos o exemplo, ó. Preposição, em seguida o verbo e posteriormente o pronome, certo? O verbo está flexionado, por isso está no infinitivo pessoal. Estar, estares, estar, estarmos, estardes e estarem. Das formas nominais, a que dá para fazer flexão é o infinitivo. São os verbos terminados em R. Indicativo. O modo indicativo. Bom, o modo indicativo nós já tínhamos visto anteriormente. Ele é o que mais tem flexão de tempo. Presente, pretérito imperfeito, perfeito mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Eu quero que vocês lembrem o seguinte: tem três formas verbais. Os verbos que terminam em ar, os que terminam em er, e são conjugados os que terminam em ir e or da mesma forma, tá? Então, essas três conjugações vai depender da terminação do verbo. Sempre que tiver alguma terminação, ele terá a mesma conjugação quando for verbo regular, tá? Terminados em ar, terá a mesma terminação. Terminados em er, a mesma terminação. Terminados em ir ou or, faltou um errinho ali. Deixa eu escrever um errinho ali. Vamos continuar. Como eu já disse, indica uma certeza. Então, o tempo, que vai ser flexionado presente, pretérito imperfeito, perfeito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Na primeira, segunda e terceira pessoa. Subjuntivo, que indica uma possibilidade. Ele se flexiona no tempo presente,
pretérito imperfeito e futuro. É conjugado na primeira, segunda, terceira pessoa, quer seja do singular ou do plural. O imperativo, que indica uma ordem, uma possibilidade, um conselho. Perdão, uma ordem, um pedido e um conselho. Ele é conjugado em primeira, segunda e terceira pessoa. Do singular não conjuga primeira pessoa, mas os demais sim, e no plural também. Ele pode ser imperativo afirmativo ou negativo. E o infinitivo pessoal é o que nós conseguimos conjugar. É quando ele está na forma nominal, terminada em R, e nós conseguimos conjugar. Ler, leres, ler, lermos, lerdes e lerem. E a particularidade que vocês não podem esquecer, não conjuga o modo imperativo na primeira pessoa do singular, tá? Então, ó, o modo imperativo não conjuga na primeira pessoa do singular. Vamos ao conteúdo especificamente. Locuções verbais. Este conteúdo, lembre-se da página 33 do caderno de atividades da Positivo. Uma locução verbal ocorre quando dois ou mais verbos exprimem uma única ação verbal, ou seja, é quando se emprega um verbo auxiliar juntamente com uma forma nominal do verbo. Então, ó, dois ou mais verbos exprimem uma única ação verbal. Pode ter mais de um verbo e um único sentido. Ok? Vai ter o verbo auxiliar, que é o que estará conjugado, igual nós vimos agora há pouco os verbos conjugados, e uma forma nominal do verbo que nós veremos daqui para frente. O exemplo, estou lendo o jornal. Tem a locução verbal, estou lendo. Estou é o verbo auxiliar. Lendo é o verbo principal. Então, ó, estou é auxiliar, lendo é o principal. Observem que estou está conjugado. Eu estou, certo? Lendo, eu posso dizer eu lendo? Não. Então, ele está numa forma nominal, que nós veremos já já. O verbo principal, ele dá o sentido à locução e sempre estará em uma forma nominal. Locuções verbais são conjuntos de verbos que muitas vezes numa frase desempenham o papel equivalente ao de um único verbo. Nessas locuções, o último verbo chamado principal, observem, último verbo chamado principal surge sempre em uma das suas formas nominais. As flexões de tempo, modo, número e pessoa ocorrem nos verbos auxiliares. Então, essa informação é muito importante para que vocês não esqueçam que é uma locução verbal, tá bom? Então, vai ter dois ou mais verbos com um único sentido. O último verbo é o principal, está numa forma nominal. E os verbos auxiliares são os que se flexionam em tempo, modo, número e pessoa. Observe os exemplos. Marta veio correndo, o noivo acabara de chegar. O verbo auxiliar é veio e o verbo principal correndo, que dá sentido à expressão. Marta correra. Correu. O noivo acabara de chegar. Acabar é auxiliar, pois está conjugado, e chegar é o principal. Ninguém poderá sair antes do término da sessão. Poderá é auxiliar, sair é o principal. Então, o último verbo é o principal e o primeiro é o auxiliar. Eu digo primeiro porque existem locuções verbais com mais de dois verbos, tá bom? Então, alguns verbos que são bastante utilizados em locuções verbais. Ser, o verbo estar em algumas construções. Então, o verbo ser é usado nas locuções verbais que exprimem a voz passiva analítica do verbo. Este vai ser um conteúdo que estudaremos neste bimestre, mas é bom vocês lembrarem que o verbo ser e o verbo estar em algumas construções são utilizados em locuções verbais. Também são largamente usados como auxiliares começará, deixar de, voltará, continuará, por-se-á, ir, vir e estar. Essas informações foram todas extraídas de um site da internet que vocês podem consultar.
foram extraídas do mesmo site que tem o link lá no início do PowerPoint, tá? Não se preocupem agora, quando ali tem escrito voz passiva, a gente vai estudar. Eu preferi iniciar lá no final do caderno de atividade, justamente para vocês lembrarem o que é verbo, que vai facilitar a vida de vocês. Fica a dica. Deixa eu retomar a apresentação. Vocês acreditam que já está acabando o nosso tempo? Não acredito nisso! Sim! Acabando o nosso tempo. Deixa eu só passar esse daqui. Sim. Quitéria, eu já libero para você, tá? Espera só um pouquinho. Quitéria, pode falar. Eu não tava conseguindo ouvir você muito bem, tava ouvindo bem baixinho. Mas você conseguiu ouvir a maioria da apresentação? Bem pouco. Tem alguma dúvida que você quer colocar em pauta? Uma coisa que você não entendeu mesmo de forma alguma? Não. Ó, essa mesma apresentação eu já coloquei disponível para vocês. Eu não sei se vocês já observaram lá no formulário.
Eu coloquei o vídeo para vocês estudarem. Então, eu coloquei agora para a gente ir vendo junto. Se acaso vocês tivessem uma dúvida, eu já tirar as dúvidas de vocês, tá? Deixa eu ver quem mais está querendo falar. Só um pouquinho. Eu sei que está excedendo o nosso tempo, mas podem continuar conectado, que não caia a conexão não, tá? Só um pouquinho, tá? Eloá, pode falar. Não estou te ouvindo. Eloá, clica no microfone para você poder falar que eu não estou conseguindo te ouvir. Ué. Ué. Eu não estou ouvindo Eloá. Olha, eu vou ativar o som de todos, mas só fala daí quem que quer quem levantou a mão, combinado? Tá, daí desativa o som quem não for falar, por favor. Pode falar, Eloá. Alô? Eloá? Não estou te ouvindo, Eloá. Faz o seguinte, Eloá, escreve a pergunta no bate-papo, porque eu não estou te ouvindo mesmo. Tá? Deixa eu ver quem mais estava com a mão levantada, a mão erguida já. Ô, Pro, Oi. você deixou o bate-papo desativado. Não, ele está ativado agora. Ah, tá. Quem mais tinha levantado a mão? Levanta de novo, por favor. Eloá? Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Vamos fazer o seguinte, ó, Eloá, lá no Escola Web tem o chat. Manda pergunta pelo chat, eu te respondo por lá, pode ser? Pode ser? Alguém tem alguma dúvida, turma? Ai, que maravilha! Todo mundo entendeu a locução verbal? Ê, ó, ó. Todo mundo entendeu? Que maravilha! Essa primeira aula foi um pouquinho confusa, mas daqui para frente a gente vai se adaptando e melhorando, tá bom? Beijos para vocês. Semana que vem é aula gravada com correção das atividades que tem lá no caderno de atividades, tá bom? Façam unidade sobre locução verbal. Mandem, ó, por favor, se tenham dúvidas, mandem chat, mandem postagem no Escola Web que eu vou responder para vocês assim que possível. Mas perguntem, não fiquem com dúvidas, tá? Beijos. Tchau.